Irmãos, eu quero pensar com vocês aqui essa noite, a partir daquilo que Deus colocou em meu coração e aquilo que nós temos falado com a igreja já. Quero pensar com você nessa ideia de influência. Está mais do que definido para nós aqui nesse nosso acordo, nesse nosso pacto da Conferência 2021 do PIBA Jovem, a respeito do qual é a proposta de Deus sobre influência para mim e para você nesse tempo. Influência é, então, você sugerir ao mundo uma proposta, e essa proposta que você faz ao mundo, ela altera a realidade, ela altera a vida das pessoas, ela transforma, ela tem efeito sobre a vida de alguém. Influência não tem a ver com a sua capacidade de amplificação de conteúdo nas mídias e nas redes sociais, mas influência é a potência do seu conteúdo na força do Espírito, aquele conteúdo que rasga você primeiro, que altera a sua mentalidade primeiro, que muda quem você é, que fala primeiro ao seu coração, que enche o seu coração, e aí, obviamente, naturalmente e também sobrenaturalmente, ele alcança todos os seus ciclos de vivência, todos os seus círculos de relacionamento, todas as pessoas que estão à sua volta. Influência é nesse sentido, então, irmãos, talvez nessa instância, influência seja você saber quem você é, assim como a identidade, eu disse no sábado à noite, de Ezequiel é transformada, e ele agora sabe quem ele é no vale, ele tem a sua identidade definida pelo poder do Espírito, ele sabe que ele não é osso, ele sabe que ele é profeta, porque no vale só tem um jeito, ou você é profeta, ou você é osso, e se você é osso, você não tem influência. Se você é profeta, você profetiza aos ventos, e eles se alteram e a vida chega. Assim como nós dissemos hoje pela manhã, aquele que encontra com o Senhor, aquele que tem a visão do alto e sublime trono, ele é despertado no senso de missão, ele é chamado para a missão, ele é consciente da missão e ele vai, ele não se intimida, ele não se modula, ele não se conforma, ele não se conforma por estar no meio de um povo de impuros lábios, mas mesmo sabendo eu sou um pecador agora restaurado, regenerado, liberto por Cristo, pelo Senhor, eu vou mudar essa realidade a partir dessa identidade. A ideia de influência, então, irmãos, é aqui nessa instância você estar no lugar onde você deveria estar fazendo aquilo que o Senhor preparou para você. Sabe, eu tenho uma convicção, irmãos, que tem muita gente que passa a vida inteira, e nem é pejorativo isso que eu estou falando aqui, não entenda de forma pejorativa, mas é só mesmo uma constatação o que eu vou dizer para você aqui agora. Tem gente que passa a vida inteira, meus irmãos, fazendo coisas boas, trabalhando num lugar legal, juntando patrimônio bacana. Tem gente que passa a vida inteira, meus irmãos, sustentando a família de maneira excelente. Isso é bênção, isso é ok. E mesmo assim chega no final da vida e fala, eu ainda não encontrei aquilo que eu deveria fazer, eu ainda não fiz aquilo que Deus me mandou fazer como propósito pessoal. Eu não tenho dificuldade nenhuma se você vai passar a vida inteira
ganhando dinheiro, até porque, irmãos, eu entendo que existe gente que é vocacionada para ser milionário. Eu entendo isso. Tem gente que tem vocação para ganhar dinheiro. Alguns devem ter falado, Senhor, me chama para isso, né? Tem problema nenhum se você vai passar a vida ganhando dinheiro, desde que a sua mentalidade seja buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Inclusive, irmão, se alguém está aqui com essa vocação para poder ser milionário e está com uma casa aqui, ó, no litoral do Atalaia, pode me chamar que eu vou, viu? Semana que vem a gente pega um voo aí, dá tudo certo. Se a sua casa é em Cancún, eu faço um acordo com a minha esposa de púlpito agora, a gente vai amanhã no seu helicóptero, não tem problema nenhum. Irmãos, cada um tem uma vocação, é isso que eu estou tentando dizer para você. E a influência que você vai gerar no mundo é a partir da vocação, do propósito. Sabe, queridos, eu nasci, meus pais já tiveram oportunidade, porque batalharam, de estudar. Meu pai, engenheiro, minha mãe, professora, iberista, missionária. Mas minha mãe nasceu no interior do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, numa família paupérrima. Paupérrima, meu avô sustentava a família com aquilo que plantava. Era a condição deles. E aí o Senhor chamou a minha mãe para estudar no Instituto Batista de Educação Religiosa, lá no Rio de Janeiro, no Iber. Ela lá no interior recebeu o chamado missionário. Ela disse para o seu pai, eu quero ir responder o chamado, e ele disse, então vá. E ela disse, onde está o recurso? E ele disse a ela, Deus proverá. Homem de Deus, com visão larga, com visão amplificada, ele diz, Deus proverá. Passa um tempo, uma família da igreja principal, da igreja mãe, vai até aquela congregação da PIB de Vitória, no interior lá de Cachoeiro Itapemirim, e almoça na casa do meu avô, aquela família abastada, almoça na casa do meu avô, eles servem aquela mesa linda, impecável àqueles irmãos que são visita. Tudo que eles tinham na terra, no campo, no quintal, eles servem aqueles irmãos com alegria. Durante a conversa, espontaneamente, eles vão provocando a família de meu avô sobre o que é que eles querem sonhar e tudo mais. E aquela conversa da vocação de minha mãe vem até a mesa, passa uma semana, aquela família volta para Vitória, volta no domingo seguinte, aquela igreja, conversa com o pastor, chama a família do meu avô Sebastião e disse assim, se vocês confiarem, nós vamos enviar a Natalícia para o Iber, no Rio de Janeiro, e ela vai estudar, e ela vai se preparar, e ela vai servir ao Senhor no Iber. E aí o meu avô disse para minha mãe, Deus sempre provê. Quando a gente vive no propósito, Deus provê. Minha mãe vai ao Rio, irmãos, e lá estuda, faz 2 outras faculdades, além do Instituto Batista de Educação Religiosa. E ela ora ao Senhor e diz, Senhor, eu já estudei, me formei, eu quero casar com um homem de Deus, que seja bem bonitão também. Deus dá o meu pai para minha mãe. E ela casa. Irmãos, minha mãe tem o meu irmão mais velho, por contingência de um problema, ela perde a 2ª gravidez, seria uma menina. O médico diz para ela assim, olha, não tem jeito mais de você engravidar. Ela volta para casa, depois de dizer para o médico, Deus proverá, é Ele quem sabe. Volta para casa e ora ao Senhor, Senhor, se é a tua vontade para mim, troca essa enfermidade por um filho que te sirva todos os dias na tua casa, que tenha prazer
em te servir, que tenha prazer e se alegre em falar a tua palavra. Senhor, se é a tua vontade. A minha mãe, o Senhor substitui aquela enfermidade por um filho, e ela faz a oração, que ele te sirva e que ele seja bonitão também. Deu tudo certo, irmãos. Glória a Deus. Você está num lugar onde você sabe Deus te chamou para estar, muda a sua experiência. Qualquer que seja o lugar. E talvez, irmãos, essa seja uma pergunta para essa noite, para a gente encerrar nossa conversa aqui, pelo menos pela conferência e influência. Eu espero o Senhor nos permita outros encontros ainda nessa jornada de fé. Mas a minha pergunta, ela cabe para criança, ela cabe para adolescentes, para adultos, para todos nós. A pergunta é se você está no lugar onde Deus espera que você esteja. Porque a ideia de propósito vai definir a sua vida, vai te dar satisfação, vai te trazer bênção e alegria. O objetivo, irmãos, então, dessa mensagem que encerra esse tempo, é te provocar a que você vá além do mesmo. É te provocar que você saia daqui com a mentalidade modificada. Eu estou falando para mim e para aqueles que, como eu, estão vivendo há mais de 40 anos numa igreja. Há 44 anos eu frequento uma igreja. Minha filha, você esperou as casadas virem primeiro para receber a bênção maior, né? Que Deus te abençoe, viu? Te faça prosperar em tudo e te dê um casamento feliz no futuro, viu? Em nome de Jesus. Essa é esperta, irmãos, viu? Ela viu como é que funciona o negócio e veio no final, né? Ah, Jesus. E agora ela deve estar pensando, nunca mais eu levo água para pastor nenhum. Irmãos, então a pergunta é sobre o mérito mesmo. É se a sua vida está postada no lugar que deveria estar, se você está vivendo além da repetição. E essa conversa começa para nós, que estamos há tanto tempo aqui, é se nós estamos de fato fazendo a vontade de Deus, como ele, repito o termo que tenho usado aqui nesse final de semana, exige de nós. Porque nessa lógica do reino que nós estamos inseridos, existe um rei e existem os servos. Irmãos, talvez a pior coisa que aconteceu de influência na igreja brasileira é a mentalidade da teologia da prosperidade. Coisa terrível, erva daninha, porque a teologia da prosperidade não se trata da ideia sobre o quanto você espera que Deus faça por você. Porque essa é uma mentalidade até comum numa relação entre pais e filhos. Se você é pai, você sempre tem o coração voltado para fazer o melhor, a maior quantidade de vezes pelos seus filhos. E Deus se revela para nós como Pai. Então esse não é o problema e o desvio da influência dessa teologia da prosperidade que tomou conta dos arraiais, das múltiplas expressões da igreja brasileira. O problema da teologia da prosperidade é que ela quer nos colocar no mesmo lugar de Deus. A gente quer negociar com Deus. A gente quer convencer Deus sobre aquilo que Ele deveria fazer, como soubéssemos aquilo que é melhor para nós.
Enquanto só há uma relação, irmãos, no reino, onde nós somos servos e ele é o rei, e o rei exige de nós, na ortodoxia da palavra e da relação na vida cristã que deve haver entre nós e Deus, nessa relação de amor, conquanto ortodoxa, só existe uma possível reação: ele é o rei e nós somos os servos. Irmãos, quando eu chego aqui essa noite para ler o texto bíblico, eu refaço também a oração de John Wesley. Wesley diz: eu oro ao Senhor que levante 100 homens e mulheres que amem a Deus sobre todas as coisas e rejeitem o pecado sobre todas as coisas, e eles vão mudar o mundo. Eu refaço a oração de John Wesley, dizendo: eu oro ao Senhor que cada homem e cada mulher, e cada jovem, cada criança, cada adulto que ouve essa palavra, ame a Deus mais do que a si mesmo, obedeça a Deus sobre todas as coisas, rejeite o pecado, e Aracaju vai mudar em nome de Jesus. É uma oração sincera diante do Senhor. Porque, irmãos, se há algo que esse tempo pós-modernidade, pós-revolução digital, pós-pandemia, vai, irmãos, demandar para nós, a igreja de Jesus, que tem influência sobre a cidade, é que os crentes estejam todos os dias com o seu coração queimando por Jesus. Crentes que estão avivados na força do Espírito de Deus. A maioria dos cristãos, irmãos, esqueceram como é viver a vida a partir de Jesus. E eu lembro aqui para nós todos, viver a vida a partir de Jesus é ser confundido com alguém fora do seu tempo tantas vezes. Viver a vida a partir de Jesus é crer no impossível, é continuar crendo no impossível. Viver a vida a partir de Jesus é subverter ao discurso religioso e é ter uma visão espiritual, uma vida espiritual e um ouvido espiritual. Eu quero chamar cada um de vocês para nessa noite nós sairmos daqui com o coração queimando por Jesus. Essa é a minha oração, que a igreja de Jesus queime o coração por Ele, que Jesus seja o centro da nossa vida, que a gente esteja disponível, irmãos, para dizer ao mundo: Jesus salva, Jesus liberta, Ele é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Abram a sua Bíblia aí, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vocês já estão acostumados comigo no final de semana. Sabem que eu vou longe aqui na introdução e depois eu faço uma aplicação prática, porque é assim que deve ser a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. O versículo é o 14. Então, abra a sua Bíblia aí, vamos fazer a leitura. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas.
e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor sempre está comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Senhor, nós clamamos a Ti, que a Tua palavra tenha aplicação fértil nos nossos corações. Ministra, Senhor, a nossa igreja, a nós que somos a Tua igreja, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o texto revela a experiência dos discípulos, e eles estão aqui vivendo uma promessa do Senhor, que é uma promessa para aquela turma lá. Uma parte dela se consolida ali mesmo, no ato do Pentecostes, e a outra parte ela serve para nós todos os dias. Ela vai impulsionar cada um de nós. O texto revela o desmonte de uma estrutura religiosa, onde jovens, meninas, moças, novos, tinham sido colocados de lado por conta da estrutura social, e agora então eles não podem profetizar, porque isso é uma tarefa de homens idosos. Ao mesmo tempo, o texto restaura a promessa que não mais idosos, adultos, homens, mulheres com mais idade devem ser deixados de lado ou não ouvidos. Agora o texto diz que todo homem e toda mulher, independentemente da sua idade, se é cheio do Espírito Santo, ele tem um lugar no reino de Deus. Ele é chamado por Deus. Ele é vocacionado para falar em nome do Senhor à sua geração. Por isso, irmãos, eu quero fazer a aplicação prática aqui para você, dizendo primeiro que influência é, em primeiro lugar, dar testemunho pessoal da obra que Jesus fez na sua vida. Sabe como é que o apóstolo começa a sua tese? E é isso que Pedro, um homem inculto, percebam já aqui, irmãos, uma alteração social. Um homem que é pescador, que naquela sociedade, naquela estrutura de escribas, naquela praça que começa a fazer vigência o pensamento helênico, as escolas de filósofos, de intelectuais, elas estão nas ruas. O valor está na história da formação, da construção acadêmica daquelas pessoas. Então, quem é que fala nas ágoras? Quem é que fala nas assembleias? Quem é que dá instrução ao povo? Quem é que apresenta os planos e planejamentos? Então, aqueles que têm uma marca da filosofia,
com o pensamento helênico que influencia todo o Império Romano. Não são os pescadores, porque eles não têm a formação adequada. Mas Pedro aqui, movido pelo Espírito, irmãos, movido pelo Espírito, Pedro agora faz a dissertação de uma tese e das mais contundentes do Novo Testamento. A ideia de igreja que nós vivemos hoje ainda está pautada na tese que esse homem cheio do Espírito Santo defende. Ele diz, eles não estão bêbados. Qual é o fundamento da tese de Pedro? É a experiência de conversão. Eles não estão bêbados porque são 9 horas da manhã e eles não estão bêbados porque Jesus é que está manifestando vida sobre eles. Eles estão recebendo a promessa de Joel 2, estão cheios do Espírito. Irmãos, toda a influência que você vai gerar, ela deve ter a ver com a sua experiência com Jesus. Por isso eu fiz aqui a pergunta pelo mérito para você. Por isso eu te disse, você está respondendo aquilo que é a proposta de Jesus para a sua vida? Porque isso é definitivo. Alguém pode questionar a sua teologia, e hoje nós temos uma multidão de escola de teólogos e especialistas. Alguém pode questionar a sua teologia, alguém pode questionar a sua eclesiologia, a maneira como você pensa a igreja, mas ninguém jamais pode questionar as experiências que você tem com Jesus. Ninguém pode tocar nisso. Ninguém pode desfazer no seu coração o dia que você teve uma experiência com o Senhor Jesus. Isso reforçou o projeto de Deus para você. Eu insisti em dizer para vocês em 3 dias aqui, que, irmãos, eu não sei fazer outra coisa. Poderia contar algumas experiências para vocês, mas eu não sei fazer outra coisa a não ser um pastor batista. Cresci aqui nos arraiais, nos arredores, jogando bola na quadra da igreja, correndo pelos corredores. E confesso, irmãos, que em algum momento da minha vida eu parecia um religioso. Fazia as coisas sem mais sentir, sem mais buscar, porque já sabia fazer. E me lembro, irmãos, que no ano de 99, 2000, ali próximo de terminar, de concluir minha formação teológica no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, eu trabalhava naquela época para sustentar o meu seminário. A igreja onde eu era membro não tinha condição. E eu trabalhava no Bamerindos, numa agência do Bamerindos. Alguém lembra do Bamerindos? Pronto, então, estamos aqui junto também de novo, né? Bamerindos não existe há um tempão já. Quem lembra do Bamerindos aqui, irmãos, está no mesmo time que eu, do joelho. Você lembra do Bamerindos, o seu joelho fisgou agora. Bamerindos, fisgada no joelho. E o Bamerindos fez uma demissão compulsória, porque estava falindo aquela empresa. E eu fui nesse time das demissões. E eu me vi numa situação que eu disse, e agora, como é que vai ser? Porque quem sustenta meu seminário sou eu, e a despesa era alta, altíssima. Quem me ajuda são meus pais. E aí, quando consolidou a demissão, e eu, então, não tinha jeito, eu peguei o meu carro, desci a colina um dia, o seminário, depois da aula, e eu já estava decidido, vou informar a minha mãe que estou trancando o seminário, e não é mais para mim, porque não tem jeito,
eu não tenho recurso para poder concluir o curso. Não vai dar. Peguei o meu carro convicto e fui para a escola onde ela era diretora numa escola no centro do Rio de Janeiro, ali na Avenida Presidente Vargas. Parei o meu carro do lado de fora, coloquei a mão no portão, irmãos, e vejam, irmãos, com que reverência no altar do Senhor, eu conto esse testemunho para você, e conto esse testemunho não como uma doutrina, mas como uma experiência que define o fato de estar aqui nesse final de semana, convicto do que é que eu vim fazer aqui em Aracaju nesse final de semana. Quando eu pus a mão no portão, um homem pôs a mão no meu ombro. E eu olhei para trás, um senhor de meia idade, barba mal feita, a roupa comum. E eu olhei, nunca tinha visto aquele homem, mas também não me assustei. E ele olhou para mim e disse: deixa eu te dizer uma coisa, não é tempo de você parar. A sua caminhada e a sua jornada é muito longa. Então não pare, continue. Irmãos, aquela fala tomou o meu coração e eu fiquei anestesiado, olhando para aquele homem sem saber o que falar. Era uma crise que eu estava vivendo. Eu estava mergulhado numa crise por saber o que tinha que fazer, que era continuar. Mas por olhar humanamente para aquela decisão e dizer: eu vou parar. Pus a mão no portão novamente e me lembrei que não tinha dito uma palavra, nem bom dia, nem boa noite, nem muito obrigado para aquele senhor. Voltei as costas e eu digo com muito temor: nunca mais vi aquele homem. Naquele momento eu tive uma convicção, meu irmão e minha irmã, o Senhor me visitou e Ele disse para mim quais eram os propósitos dEle para a minha vida. Ninguém pode demover do meu coração, irmãos, a ideia que aquela oração que a irmã Natalícia fez, lá quando ela estava enferma: Senhor, dê-me um filho para te servir todos os dias. Ela não foi respondida na gestação, mas ela foi respondida naquele dia no portão da escola. Porque dali em diante, irmão, se você me perguntar: Jean, para o que é que você nasceu? Eu vou te responder com toda certeza: eu nasci para servir ao Senhor. Eu nasci para pregar a palavra do Senhor. O que é que me dá prazer é pregar a palavra do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, o que Pedro está fazendo diante daquela sociedade é isso. É simples como o que nós estamos vivendo aqui essa noite, mas profundo e espiritual como o que estamos vivendo aqui essa noite. Pedro está dando um testemunho. Pedro está dizendo: olha, o que nós estamos fazendo aqui é porque o Espírito do Senhor nos impulsionou para nós fazermos. E é assim que o crente deve viver. Talvez você pergunte: pastor, mas não é todo mundo que vive assim? Há pouquíssimo tempo atrás eu conversei com um jovem, 25 anos, chegou na igreja por volta de 8 anos de idade, e ele disse: pastor, meu coração está frio, meu coração está tão frio, pastor. E eu disse: como assim seu coração está frio na presença de Jesus? Ele disse: eu já duvido de tudo, eu duvido da teologia, eu duvido do culto, eu duvido dos cânticos, eu vou lá e não acontece nada, pastor. Eu disse: é mesmo? É. E eu falei para ele: então me conta a sua história aí um pouquinho. Coloca aí, abre o seu coração, fala para mim o que você está vivendo, como é que é a sua trajetória com Jesus. Ele disse: então, cheguei na igreja, e aí conheci a igreja aqui, e aí eu fui embaixador do rei, e aí eu fiz
fiz projeto missionário, e eu já cantei, já fiz teatro. Durante 1h20, aquele jovem falou da sua jornada na igreja. 1h20, sem que eu desse uma palavra, ouvindo aquele jovem me responder sobre o encontro dele com a igreja. E aí, depois que ele terminou de falar, eu disse: você tem mais alguma coisa para me falar? E ele disse: não, pastor, eu te contei tudo. Falei: pensa direitinho se você não tem mais alguma coisa para me dizer. E ele disse: não, pastor, eu te contei tudo. E eu perguntei para ele: quando foi a sua experiência pessoal com Jesus? Me conta sobre a sua experiência pessoal com Jesus. E ele ficou me olhando e começou a chorar, sem saber responder. Quando foi o dia que ele se encontrou com Jesus, o dia que Jesus tomou o seu coração, porque esse é o fundamento, irmãos, da nossa fé. O fundamento da nossa fé passa pela igreja como corpo de Cristo, mas o que nos faz corpo de Cristo, aqui ou em qualquer lugar dessa cidade, desse estado, desse país, é que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus, reconhecendo com arrependimento a nossa condição e agora transformados por Ele. Conversando com um sociólogo holandês há alguns meses atrás, lá no Rio, um homem que veio pela visão mundial fazer um trabalho de análise da igreja brasileira, e alguém me deu a oportunidade de conversar com esse sociólogo, um homem crente, um homem servo de Jesus, piedoso. Conversávamos sobre a realidade da igreja na Europa, sobre os desafios da igreja na Europa e sobre os desafios da igreja brasileira. Aquela conversa com um bom café, eu disse para ele: qual foi o problema da igreja europeia, que depois de 19 séculos, a igreja europeia faliu, praticamente acabou. E ele me disse assim: sabe qual foi o grande problema da Europa, da igreja europeia? É que depois de 19 séculos, a igreja achou que tudo era sobre ela e não mais sobre Jesus. A igreja se tornou um organismo em si mesmo e não mais um corpo cristocêntrico, onde Jesus é a mente da igreja. Irmãos, a igreja de Jesus só faz sentido e ela só vai ser uma potência de restauração. A igreja vai se tornar um lugar onde as pessoas serão quebrantadas quando Jesus for o centro da nossa adoração. Jesus. Por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui essa noite porque Jesus está aqui. Nós vamos voltar para casa com a certeza que Jesus nos visitou aqui. E isso vai alimentar a nossa fé. Irmãos, não é possível competir com o mundo em termos de entretenimento. Se você começar a fazer coisas muitíssimo bem elaboradas na igreja, muitíssimo bem elaboradas, as coisas com maior qualidade, é assim que deve fazer. E esse for o objetivo, se ao vir à igreja nós esperarmos que tudo seja extraordinariamente bonito e só isso, irmãos, isso não é suficiente. Porque você que já passou por uma faculdade, sobretudo as públicas, você sabe que não é possível qualquer evento de juventude, no Brasil, com maior investimento, você pode botar 10 milhões na mão do Piba Jovem aqui, pode botar dinheiro na mão desses camaradas que são bons mesmo, hein? Os caras são bons. Você pode botar dinheiro. Que, irmãos, quando o jovem chegar na chopada na universidade, ele vai ser seduzido pelo pecado.
Agora, se nós viermos aqui e nós exaltarmos o nome de Jesus, não há influência do mundo que vá tomar a mente dos nossos jovens. Porque é tudo sobre Jesus. E o testemunho que eu dou sobre Jesus, alguém pode me oferecer o que for, me seduzir pelo mundo, não é possível me tirar dessa posição, porque Jesus falou comigo: continue, que a sua jornada é longa. Segunda coisa que eu quero te dizer aqui, essa noite, para nós concluirmos, é que influência é olhar as pessoas e saber que elas são cheias do Espírito e que Jesus vai usar as pessoas que são cheias do Espírito. Qualquer pessoa. É disso que se trata a influência que a igreja traz. Sabe por quê, irmãos? Porque a maior ação da igreja não está no domingo à noite, nem no domingo de manhã. Eu acredito na sua vocação, eu acredito no seu chamado, e eu acredito que você é cheio do Espírito. Amanhã, quando você pegar o ônibus aqui para o centro de Aracaju, vai sentar alguém do seu lado que está completamente arrebentado, e você vai abrir a sua boca, e pelo carisma que o Espírito promove, essa pessoa vai ser abençoada e o dia dela vai ser modificado. É o que a igreja de Jesus faz: promover e impulsionar pessoas comuns, cheias do Espírito. E essas pessoas, elas mudam o mundo. Por muito tempo, irmãos, por muito tempo, nós tivemos muito, graças a Deus, que isso passou. Graças a Deus que isso acabou. Mas por muito tempo, nós tivemos problema até de falar sobre o Espírito Santo. Quanto mais de orar, Espírito Santo do Senhor, potencializa a minha vida. Porque por muito tempo, a gente achou que a ideia do Espírito Santo estava restrita ao tipo de culto que a igreja A ou a igreja B promove. O Espírito do Senhor não está nas liturgias. O Espírito do Senhor mora naqueles que são salvos por Cristo Jesus. Você é salvo por Cristo Jesus? Levanta a sua mão e diga comigo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou cheio do Espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Nós somos morada do Senhor. E isso, irmãos, define a nossa vida. Isso dá uma visão para nós sobre o mundo. Gente comum, independentemente das suas trajetórias, independentemente de quanto que você na vida já conquistou. E sabe, irmãos, não tem experiência melhor do que provocar-se ao Espírito Santo de Deus. Lá no Rio nós atuamos com algumas bases. E tem uma base missionária chamada Jocum Borel. O Borel é uma comunidade na área da Tijuca, ali no Rio de Janeiro. Tem uma base missionária da Jocum, o líder da Jocum Borel, ele é membro lá na nossa igreja, mas nós o acompanhamos já, mesmo antes dele ser membro da nossa igreja. É alguém que a gente discipula, alguém que a gente cuida e caminha conosco. E ele disse: pastor, vamos fazer um pequeno grupo aqui em casa. Ele mora dentro da comunidade. Um rapaz que morava numa fazenda confortável no interior de São Paulo, deixou a sua vida por um chamado, foi para o Rio de Janeiro, estudou na PUC, TI na PUC, depois estudou filosofia na PUC, fez mestrado e o chamado o levou para poder exercer toda essa inteligência que ele acumulou nessa comunidade chamada Borel. Irmãos, o Borel é uma rua, um morro de mais ou menos 700 metros, tem uma rua principal e tem uma
face para cá, uma face para lá. E ali naquela rua de 700 metros, irmãos, tem 20 mil casas, 20 mil barracos naquela comunidade. Primeiro dia que nós fomos fazer o pequeno grupo lá no Borel, Vivian e eu fomos, entramos lá na casa do Kennedy, e ele disse: pastor, eu quero que você conheça aqui a casa dessa menininha, e nos apresentou a Adrianinha. E aí ele disse: vou te explicar por que eu quero que você conheça. A Adrianinha começou a falar conosco, bem pequenininha, irmãos, e ela não falava as vogais, travada com todas as vogais. Agora pensa uma criança de mais ou menos 5, 6 anos, que não consegue falar as vogais, a dificuldade de comunicação que essa criança tem. E aí, terminado o pequeno grupo, ele disse: vamos lá. E quando nós entramos na casa da Adrianinha, irmãos, uma casa de mais ou menos 2 por 2, era toda a casa, 2 metros para lá, 2 metros para cá, e acabou a casa. No meio daquela casa de 2 metros quadrados, passando um filete de água, de esgoto. E naquela casa, junto com a Adrianinha, moravam ainda 7 outras pessoas. 7 outras pessoas. O pai da Adrianinha já tinha sido morto por violência, de tráfico. A mãe da Adrianinha, adicta a drogas e álcool. Irmãos, como aquela criança poderia ter condição de falar qualquer coisa? Ela não falava as vogais. Passou o tempo, o Kennedy e a Letícia disseram para nós assim: nós vamos adotar a Adrianinha. Já conversamos com a mãe dela. Pastor, você nos apoia? Apoiamos. Eles fizeram aquele processo de adoção. E a Adrianinha começou, a Adrianinha hoje tem 13 anos de idade, começou a desenvolver, ir para a escola, o evangelho começou a tomar a mentalidade da Adrianinha, ela começou a ser liberta dos seus traumas, as vogais começaram a vir, a Adrianinha começou a estudar, e hoje, irmãos, para a glória de Deus, a Adrianinha é a melhor da sua sala. Porque o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, influencia pessoas e transforma as realidades mais cruéis, meu irmão e minha irmã. Mais cruéis. Não há limite para o poder do Espírito Santo de Deus. Bill Hybels, pastor de Willow Creek, diz: a igreja local é a última esperança do mundo. Irmãos, se nós lembrássemos a potência que está em nossas mãos, a cidade seria completamente transformada pelo poder do Espírito Santo, eu creio. Fazendo um evangelismo com jovens da igreja lá no Borel, eu disse: vocês topam? Topamos. E é uma comunidade hostil, mas que respeita a igreja. Eles me perguntaram: pastor, qual vai ser o evangelismo que nós vamos fazer? Jovens pré-universitários e universitários, alguns que nós temos lá, jovens de 28, 30 anos, com mestrado e doutorado, e eles disseram para mim: qual vai ser o evangelismo, pastor, que nós vamos fazer lá? Eu disse: cada um vai trazer o máximo de saco de 100 litros que tiver em casa. Se não tiver, pode comprar. E você vai trazer vassoura. E esse é o evangelismo que nós vamos fazer. Nós vamos entrar lá com 30, 40 pessoas naquela comunidade, e a nossa ação vai ser varrer. Nós vamos varrer aquela comunidade, começar a varrer do alto até embaixo. Vamos varrer pelos becos, pelas vielas. Vamos varrer. E foi isso que fizemos. Começamos a varrer alegremente, e alguns jovens da comunidade se juntaram conosco. E dentre os jovens que se juntaram conosco,
Se juntou o Eliseu, um jovem recém-recuperado, e a Adrianinha também. Enquanto varríamos, irmãos, dávamos o testemunho do Evangelho, até que chegamos na parte mais baixa daquela comunidade, na quadra, nos reunimos com aqueles sacos de lixo agora para colocar na lixeira lá embaixo, muito lixo, pelas becos e pelas vielas. Quando estávamos na quadra, irmãos, a mãe biológica da Adrianinha chegou na quadra. E ela se aproximou daquele jovem Eliseu que tirava foto, um jovem recém-restaurado do poder bélico do tráfico. E ela se aproximou e dizia: você é meu, vou matar você. E dizia para Adrianinha: você também é minha. E repetia insistentemente para aquele jovem: eu vou matar você. E para aquela menina restaurada pelo poder do Evangelho: você é minha. Até que, irmãos, eu olhei aquela situação e o Espírito do Senhor me incomodou sobre aquilo. E eu disse àqueles jovens que estavam ali, exaustos, depois de um dia varrendo aquela comunidade, eu disse: façam uma roda aqui e comecem a orar. Comecem a orar. Me aproximei daquela mulher, irmãos, e olhando para aquela mulher eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Aquela mulher se calou e caiu por terra, e nós oramos e ela foi liberta do espírito maligno que estava sobre ela. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo quando nós estamos varrendo, mesmo quando nós estamos indo comprar pãozinho quentinho na padaria, mesmo quando a gente pega o ônibus cheio, cansados depois de um dia de trabalho, o Espírito do Senhor ainda habita em nós. E nós somos agentes de transformação onde estivermos. Eu quero orar com você. Eu teria tanta coisa para dizer para vocês aqui ainda, eu confesso. Mas eu não quero cansá-los. Eu espero que o Senhor nos dê o privilégio de estarmos juntos muitas outras vezes. Tanta coisa que eu teria para dizer para vocês aqui essa noite ainda. Mas eu quero orar com você. E eu sei que o Espírito do Senhor vai tratar com você à medida da que houver necessidade no seu coração. O que eu quero concluir, o que eu quero dizer para você essa noite, é que não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa a sua condição econômica, social, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa a sua capacidade de comunicação. Eu quero dizer que você é um influencer para esse tempo. Não é pelo que você sabe fazer, pelas suas habilidades, mas é pelo Espírito do Senhor que está em você. Primeira Igreja Batista de Aracaju, meus irmãos, minhas irmãs, a minha oração é que o Senhor faça queimar o seu coração. A minha oração é que você não se intimide com esse mundo. A minha oração é que você não se intimide com os problemas da sociedade. Não viva um dia sequer da sua vida achando que aquilo que acontece aí fora pode impedir o mover de Deus na sua vida. Não, não pode. Porque o texto bíblico diz que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero fazer 2 desafios para essa noite. Toda vez que eu encerro um congresso de jovens, eu me lembro
que talvez tenham aqui pais, avós, tios e tias, que estão felizes por tudo que aconteceu aqui, mas que estão dizendo também: ah, meu Deus, por que é que o meu filho, a minha filha, a minha neta, minha sobrinha não está aqui para ouvir uma palavra? Para estar junto com os jovens aqui, queimando a vida no altar, entregando a vida. Por isso eu quero, em nome de Jesus, simbólica e profeticamente, dizer que Deus está atento à sua oração. E o Senhor, nesse tempo, há de restaurar a sua casa em nome de Jesus. Se fosse outro tempo, daqui a pouco, depois da pandemia, a gente vai conseguir fazer, tá? Acabando já, em nome de Jesus. Eu ia te chamar para vir aqui, mas não vou chamar. Mas se tem alguém que está na sua casa que você precisa que seja consagrado ao Senhor mais uma vez, que seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que está com o coração vazio, alguém que se desviou, que se desconectou, levanta a sua mão, fecha os seus olhos e consagra você aí agora. Faz uma oração baixinho aí, fala o nome dessa pessoa para o Senhor, ou dessas pessoas. Levanta a sua mão mais alto que você puder, mais alto, como quem quer tocar no céu, e ora por essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, receba essa oração do teu povo. Olha para mim aqui agora. Vou te fazer um desafio, para você que levantou a sua mão e consagrou alguém. Você vai fazer o seguinte essa semana, se você tiver oportunidade. Você vai abraçar essa pessoa, se ela é da sua casa, se você tem possibilidade de abraçar. Pode baixar a sua mão. Você vai abraçar essa pessoa, mas abraçar forte. Você vai dizer assim, ó: tem graça de Deus para a sua vida. Que Deus te restaure a sua fé. Não esquece não, em nome de Jesus. Depois que o Senhor ministrar na vida dos seus, me manda uma mensagem no Instagram lá, no WhatsApp, e diz: ô pastor, Deus já fez a obra na minha casa. Você crê que Deus vai trabalhar nisso? Eu creio, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. E aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Agora eu encerro a minha participação aqui nessa conferência, nesse congresso, fazendo o último desafio. Se Deus falou com você nesses dias e você quer mudar o seu jeito de lidar com a cidade, e agora você não é só um cidadão. Ah, eu sou cidadão de Aracaju. Mas você quer ser mais do que um cidadão, você quer ser um influencer do reino em Aracaju, no Sergipe e no Brasil. Levanta a sua mão também e diz: eu quero, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te use, que o Senhor te envie, que o Senhor te potencialize, que você seja um instrumento de Deus para esse tempo, nessa cidade, a começar pela sua casa, pela sua família, pelos que você ama e até os confins da terra. Que o nome do Senhor seja glorificado na PIB de Aracaju e em toda a cidade, porque nós cremos, Deus está trabalhando nesse tempo através da sua vida. Que o Senhor use você. Meus irmãos, eu estou feliz demais. E porque estou feliz demais pelo que Deus fez aqui nesses dias, eu quero pedir uma quebra de protocolo. Se você se sentir muito à vontade, mas muito à vontade, eu quero pedir para você aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, com toda a reverência.
e com toda a alegria no coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Queria eu poder abraçar todos vocês agora, não posso, mas recebo o meu abraço em nome de Jesus. Pode sentar, em nome de Jesus.